Exemplos. Então, agora dando sequência ao simpósio, eu não tinha mencionado anteriormente o tema do simpósio, né, que é o uso e aplicação do levantamento de solo no Brasil. Vamos ter a apresentação do Dr. Edemar Valdir Streck, que é geral. Em nome da missão da Sociedade de Testamento ao VASC, ao Milton, agradecer ao convite, né, que nos foi prestado para nós colocarmos algumas experiências, né, de trabalho em termos da extensão que a gente vem fazendo. Eu não sou da área da pedologia, também não sou pedólogo, mas eu quando vou contar uma pequena história para vocês, quando eu fiz o curso de graduação, me deram aquele livro de levantamento de solo de 1973 para nos estudar, né? E aquilo acho que nos fez fugir um pouco da pedologia, né? Principalmente vendo aqueles nomes, não sabia aonde levar esse conhecimento, como é que aplicar esse conhecimento. E depois, quando eu fui fazer o mestrado, tinha aquele programa de microbacias que foi comentado, inclusive, com o Dietmar, o McFarlane, eu vi que haveria necessidade de melhor entendimento. Fui trabalhar justamente dentro da área de planejamento do uso do solo em bacias orográficas. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais sobre a pedologia. E um pouco também a minha preocupação de como é que transferir esse conhecimento da pedologia, como é que para os extensionistas, de fazer com que o pessoal entendesse melhor a questão, principalmente das limitações do solo quanto ao uso agrícola e assim para outras finalidades. E isso me levou, eu sempre tive essa preocupação, e me levou a transmitir, digamos, né, escrever um livro, né, que realmente que facilitasse o entendimento, né, das coisas da forma que o extensionista visualizasse isso de uma outra maneira, enxergasse isso realmente para uma maior atenção à questão solos. E a partir daí surgiu vários trabalhos que a gente começou a desenvolver também, né, questão de tentar escrever justamente com o pessoal da URGS, né? Eu acho que onde é que eu fiz meu curso de mestrado e doutorado, primeiro na área de pedologia, depois na área de manejo e conservação, justamente para entender isso um pouco melhor e levar esse conhecimento que muitas vezes nossos próprios extensionistas não entendem. E uma preocupação que eu sempre tive dentro da Emater era de me capacitar e tentar levar o conhecimento e como remoer esse conhecimento, né, gerado pela pesquisa para poder levar à extensão. E aqui não é uma crítica que eu faço, mas eu acho que o Dietmar, na palestra dele de ontem, deu a entender que a pesquisa deve triturar isso. Mas eu tenho entendimento que quem tem que triturar esse conhecimento, que já é gerado, por exemplo, aqui nós temos 2.400 trabalhos de pesquisa apresentados, e como é que vamos levar esse conhecimento? E é para isso que nós, os extensionistas, têm que estar preparados para isso. Ele tem que ter o conhecimento, o entendimento da pesquisa para poder triturar isso e digerir esse conhecimento de uma forma diferente. Então, e também, eu acho que tem que estabelecer uma relação entre pesquisa e extensão. Bom, e a outra preocupação que eu tenho, também você pode ver que o título apresentado como assistente, né, na área do solo, e hoje mudou a minha função ou atribuição dentro da Emater como assistente técnico estadual na área de manejo de recursos naturais. Onde solos é uma das atividades que está embutida. E hoje eu deixei de ser assistente técnico estadual do solos diretamente. E essa é uma preocupação que eu tenho dentro da extensão. Muitas vezes a questão ligada à ciência do solo mais específica, né, inclusive a formação pessoal. Hoje os nossos extensionistas muitas vezes são mandados para cursos de pós-graduação
na área social, que eu acho também é importante, mas o enfoque hoje maior está sendo nessa questão da área social. E se esquecendo um pouco a área tecnológica, que ela é extremamente importante para a extensão. E já que ela tem que... Como é que o conhecimento de solos ele poderá ser levado aos nossos agricultores e aos nossos extensionistas? Então esse é o registro que eu quero fazer, que os nossos extensionistas têm que estar preparados. Que bom, que eu vejo no último concurso de Emater, que foi realizado, entrou colegas, gente com curso de mestrado, inclusive outros com doutorado e outros no processo de conclusão do doutorado. Isso eu acho que é o valor que mais gente com esse conhecimento aqui no meio acadêmico, com mestrado, doutorado, possa suprir essas lacunas, em termos de ciências do solo. Primeiro eu quero fazer uma introdução, eu quero mostrar a questão, minha preocupação que eu tenho, não é somente a questão de dejetos de suínos, mas a questão de uma aptidão agrícola de uma forma geral. Eu vou mostrar primeiro algumas fotos para vocês, tentar ilustrar o que realmente está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, para depois entrar especificamente dentro da área que é a questão de manejo de dejetos. Isso aqui é uma foto recente, desse ano de novembro do ano passado. O que a gente observa? Áreas de APP, pedras amontoadas com trator esteira entrando justamente para tornar essas áreas agricultáveis. Isso é uma das coisas que está acontecendo em função da ganância de cultivo, do grande boom da cultura da soja. O que mais nós podemos ver? Então a questão aptidão agrícola, muitas vezes ela não é respeitada. Isso é uma foto do município de Maurício Cardoso. As manchas que você enxerga brancas é a área de neossolos litólicos. E onde é que o milho está verde? É a área de neossolos regolíticos. Esse fato foi registrado, eu registrei em 15 dias de estiagem no município da região de Santa Rosa. Bom, pelos conceitos da tecnologia, áreas de neossolos litólicos ou regolíticos muitas vezes são considerados inatos para culturas anuais. Mas aí, quando lanço o desafio para a pedologia, eu acho que tem que ser relacionado mais coisas, mais estudos, principalmente a questão de meteorologia. Por que eu digo isso? O município de Maurício Cardoso, ele é um município que estava uma projeção de ter maior produtividade de milho no estado do Rio Grande do Sul, 150 sacos de milho por hectare. Por que esse é o milho que o agricultor colheu, não podia colher 150, mas ele colheu 140 sacos de milho por hectare? E se a gente olhar, é um solo que não é recomendado dar uso para culturas anuais, a gente vai levar a questão à risca, a questão da aptidão agrícola. Então, o que eu considero aqui, que também tem que ser levado em consideração, é as questões meteorológicas a nível local. O Maurício Cardoso, Horizontino, aquele oeste do estado do Rio Grande do Sul, em torno de Santa Rosa, ele tem uma precipitação diferenciada em relação a outros municípios da região de Erechim, da região do Planalto, em torno de Passo Fundo. Então essas características devem ser levadas em consideração justamente, para determinar a aptidão agrícola. E quando é que eles plantam, esses agricultores plantam milho é 25, 27 de julho, e está dentro da recomendação, e colhe esse milho no final do ano. Então eles saem fora do risco de estiagem, que é novembro e setembro. Mas as áreas de aptidão com os exames, que é áreas de neossolos litóricos, muitas vezes são cultivadas e plantadas. Um outro foco desse ano, isso é uma foto para quem conhece a região próxima à Soledade, passando ao pedágio, não sei se ainda existe pedágio, se é verdade. Áreas de neossolos litóricos, vocês aparecem nas manchas branquiçadas, é com 15 dias de estiagem até que a soja morreu. O
que os agricultores fazem? Removem as pedras, enterram a pedra e tornam a área mecanizada. Bom, como é que eu posso impedir isso? Quem é que é responsável por isso? A extensão é responsável por isso? Não. Tem que ter uma política agrícola, acho que tem que ter uma política, muitas vezes, que dentro do zonamento agrícola, que são consideradas áreas de INAC para culturas anuais. Mas só que dentro dos órgãos financiadores, ou tivemos dentro dos grupos de trabalho de discussão, essa consideração não é levada em conta das instituições financeiras. Somente aí nossos extensionistas têm que penalizar o agricultor para glosar áreas em função da baixa produtividade. Então, o que está acontecendo? Em função disso, hoje está mudando o zoneamento agrícola no estado do Rio Grande do Sul e a Embrapa, mesmo isso aí, está resolvendo áreas de risco com maiores valores em cima do seguro, para que essas áreas são áreas de risco, então o seguro agrícola se torna mais caro. Mas agora eu quero justamente também focar, acho que esse é o foco, e a grande discussão é a forma da aplicação dos DGES. Existe muitas vezes a gente se depara com situações verdadeiras, que vocês podem ver várias imagens de uma aplicação de DGES em áreas de solos litóricos ou neossolos ribolíticos, e outra foto que é a que é a área que é uma alta concentração de dejetos em cima de pequenas áreas. E isso é muito comum no estado do Rio Grande do Sul e isso é muito comum, eu acho, no estado de Santa Catarina. Um outro que a gente que deparamos, muitas vezes os agricultores não tendo uma área aplicada, se aplica até na beira do estrado quando possível. Qual é a diferença em relação à questão de deixar derramar as próprias cerqueiras? Um outro que o trabalho, acho que está sendo desenvolvido justamente porque tem aquele grupo de pesquisas, junto com a Embrapa Suínos, com o professor Ai de Santa Maria, e também com o pessoal de Passo Fundo, o PF, mais com a USUL de Erechim, um trabalho que é uma rede de pesquisa de dejetos suínos, que tende a incorporar. E aí, quando a gente vai determinar a aptidão agrícola de descarga de dejetos, a gente pode usar, aonde que eu posso aplicar mais, onde é que eu posso aplicar menos de dejetos? E aí pergunta o seguinte: se o agricultor aplica o dejeto na superfície, que também nesse tempo da direto, qual é a diferença que existe em relação à agricultura de precisão, aonde é aplicado os fertilizantes, os calcários na superfície? Por que o agricultor muitas vezes tem que andar, que depois eu vou mostrar quais são os critérios utilizados pela FEPAM, para a adoção, digamos, tem que ter práticas conservacionistas? Por que esse agricultor tem que fazer as práticas conservacionistas, se na agricultura precisão, a maior parte dos equipamentos são fabricados para a aplicação dos fertilizantes na superfície? Então, acho que a obrigação é dos dois lados. Enquanto que na área do dejetos hoje, nós estamos aplicando, tentando desenvolver equipamentos para incorporar os fertilizantes. Aí eu pergunto, mas eu posso aplicar todos os fertilizantes de uma vez só do dejeto de suínos, 80, 60 toneladas de uma vez só, em qualquer tipo de solo? Isso é um questionamento que a gente faz e a gente acha que isso que a gente resolveu a questão da aptidão para o fim de descarte de dejetos suínos. Qual é os reflexos? Os reflexos, a gente sabe que é a água, é o grande receptor de todos os insumos que são aplicados na agricultura. Aí, qual é a dificuldade que a gente tem, que eu tive nesse estudo, de estabelecer o potencial de descarte de resíduos? Uma, a deficiência de informações concisas de pesquisa. Normalmente, quando a gente vai, que a gente procurou desenvolver esse trabalho de aptidão de solos para descarte de dejetos suínos, a gente vê que a gente tem dados, necessidade de mais dados e dados mais concisos, principalmente quanto a questão de perdas por lixiviação e escorrimento superficial. Esses são se eu aplico
80 toneladas, tem alguns trabalhos, né, de Santa Maria, o professor Sereno, o professor Aito, que vem trabalhando muito tempo nisso. Qual é a recomendação? Eu posso aplicar a mesma carga de dejetos em cima do margem solo e igual do lata-solo? Qual é a diferença que dá? Se eu aplico no enxeria quanto? Se eu aplicar, né, em que tipo de solo? Qual é o potencial? O potencial, muitas vezes, né, também depende de uma outra série de fatores, que é a exportação de nutrientes, né, nas culturas. Se dizem que, aplicando os nutrientes, né, necessários para de acordo com a cultura, seria praticamente o suficiente. O que a gente tem que saber? Qual é a nossa preocupação? Aí que vem a pergunta: será que eu posso aplicar 200 quilos de nitrogênio uma aplicação de dejetos em cima do ar do solo? O que acontece? Eu não tenho plano, não tenho raízes para absorver grande parte do nitrogênio, e grande parte do nitrogênio vai embora para o processo de ativação. Então esse é um questionamento. E onde é que estão os dados para mim trabalhar isso? Eu tenho alguns dados existentes, mas ainda muito aquém daquilo que a gente necessita. Quais são as outras características que a gente tem que levar em conta, né, de aplicação de dejetos? Né? É a questão da profundidade do solo. Além disso, a questão da textura, né, profundidade do lençol freático, entre outros, questão do tipo de argila, quanto percentagem de argila. Né? Então, esses fatores são os que eu tenho que levar em consideração justamente quando eu faço o descarte de aptidão. Aí vocês podem perguntar o seguinte: bom, se meu solo não tem aptidão agrícola para descarte de dejetos, então eu não posso licenciar a suinicultura naquela comunidade? Não. Quem é que diz que eu tenho que ter um plano? O que eu tenho que estar atento eu tenho que dar uma outra forma de descarte desses dejetos. Então isso que eu tenho que trabalhar. Isso, o licenciador que trabalha com isso, ele tem que ter esse conhecimento. E aí que vem a grande pergunta que nós fazemos: qual é o comportamento desses argissolos? A gente pode ver os solos, principalmente que estão na esquerda, nas unidades de São Pedro, né? Que é o arênico e o especiarênico são completamente diferentes. Eles têm uma camada de argila no horizonte B muito, o arênico é maior do que o especiarênico. Eu posso aplicar os dejetos, as dosagens, as mesmas quantidades desses dois tipos de solos? É a pergunta que eu faço. E a questão dos outros argissolos que não têm o meio textural, que tem um incremento de argila gradual em profundidade, eles poderão receber um potencial maior de dejetos ou não? E qual é o comportamento lá do solo? Então existe essa diferença. E justamente a aptidão agrícola, a avaliação da aptidão agrícola tem que levar em consideração essas características do solo. Aí eu pergunto o seguinte: bom, quem é que é a ciência do solo, né? Para quem? Quem é o usuário dessas informações? Quem é que deve usar essas informações? Eu vejo que grande usuário os órgãos licenciadores e os técnicos licenciadores. E isso eles têm que saber isso. E aí depois eu vou mostrar dentro do programa PNA, Programa Nacional do Meio Ambiente, que também tem no estado de Santa Catarina, e eu tive essa oportunidade de trabalhar no Programa Nacional do Meio Ambiente, que eu vou mostrar onde que está nossas experiências no estado, que foi o que nos levou, digamos assim, a estabelecer, trabalhar mais essa questão da aptidão de dejetos para os cargos clínicos. E nesse meio, do professor Nestor, justamente a preocupação da FEPAM, que é o nosso órgão ambiental no estado, procuraram o professor Nestor no ano 2001, quando era a aposentadoria dele, para fazer uma classificação dos solos quanto à resistência a impactos ambientais. O que o professor Nestor justamente desenvolveu várias classes de solos. E o outro foi o levantamento pedológico, nós fizemos análise qualitativa do potencial de dejetos e solos para o descarte de dejetos suínos na bacia do Lajeado Grande
e do Santo Cristo, justamente naquele programa do PNMA que eu vou comentar com vocês, justamente tendo uma colaboração do professor Hélio, né, e do professor Nestor, né, com base nos seus conhecimentos de pedologia, do elfo, né, nós trabalhamos nesse ano. E depois nós desenvolvemos dentro do livro Solo do Rio Grande do Sul, reestudamos a questão, né, da avaliação, ou melhoramos, né, a questão de avaliação do potencial no descarte de jatos suínos. Aqui então está o que o Nestor, trabalho do Nestor, o que ele fez para a FEPAM. Quais foram as classes de aptidão que ele sugeriu? Foram divididas em alta, média, baixa e muito baixa. Vocês podem olhar que justamente a gente no estado, a gente tem os dados de nomes de solos regionais, né? Que isso é uma coisa que está muito enraizada nos nossos extensionistas. Faz ser difícil, né? Ele sabe o que é um solo Santo Ângelo, sabe o que é um solo Erechim, mas ele não, muitas vezes ele tem dificuldade de entender a classe taxonômica. O que o Nestor agrupou? Então ele agrupou todos os solos, né, que tem classe de aptidão alta. Nós encontramos principalmente os lacossolos e alguns argissolos de mudança textural gradual, que não tem mudança textural abrupta, que está justamente na coluna da esquerda, da minha esquerda. Né? E classe textura média são os solos, né, um pouco já mais suscetíveis à expansão. Mas esses, né, a gente não tem, também que vai fazer a avaliação de aptidão, a gente não tem as outras informações necessárias que a gente precisa quanto à questão, principalmente a declividade, que é um fator limitante, né, da profundidade do solo. Então isso aqui é uma avaliação genérica, né, uma avaliação menor, mas como a FEPAM queria um trabalho, né, referencial até para os licenciadores fazerem referências, né, em termos de aptidão agrícola para descarte de resíduos, tanto para suínos quanto para qualquer tipo de descarte de resíduos industrial, né, que não está voltado também a descarte de resíduos. E considerou a aptidão baixa, que justamente que é os solos litólicos, né, que é daí mais embaixo, né, que é bem na nossa embaixo, que é a aptidão muito baixa. Os gleissolos e os planossolos não têm aptidão, mas a gente vê que alguns, mas aí, para eu conseguir usar essa tabela do Nestor, aí considero muito baixa a aptidão, né, agrícola de solo para descarte de objetos suínos. Bom, com base numa demanda do programa PNMA, que foi justamente um programa encomendado pelo Ministério da Agricultura, justamente a questão da problemática da silvicultura no Estado, né, em 2004, 2003, quando iniciou o PNMA, e colocaram uma problemática, né, foi entendida assim, né, e a região pior em termos do Estado do Rio Grande do Sul foi considerada a região U30, né, é aquela região lá em torno do município de Santa Rosa, né, que pega aqui em Santa Rosa, na Candelaria, em torno próximo a Três Passos. E foi entendido, né, que realmente é problema. Bom, aí nós fazíamos parte, justamente a Imater fazia parte desse programa PNMA, onde é que nós fomos convidados, né, a discutir esse assunto. E ele parece que tinha uma preocupação muito grande, que era o grande da silvicultura como um problema grande do urbano. E eu cheguei na pessoal da FEPAM e disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é o levantamento pedológico, né, na área de fazer uma avaliação qualitativa, né, da aptidão do descarte de jatos suínos. Por que eu disse isso? O mapa do estado do Rio Grande do Sul, a gente usava naquele campo lá da região 30, ele me dá algumas referências em termos de muito simplórias, né, não suficientes para mim estabelecer uma aptidão agrícola. E qual era o nosso objetivo? De ver realmente onde é que é possível, onde é que a silvicultura está localizada e se realmente ele tinha, né, um potencial de aplicação, qual era, que tipos de solos a gente tem e fazer essa avaliação qualitativa, né, para descarte de objetos suínos. Essa região
onde é que foi feito o trabalho, né, da região de da bacia do Rio Santo Cristo e da bacia do Lajeado Grande. Como está visto, a área, né, ela é em torno de 898 km², daria em torno de 89 mil hectares, né, e da área da bacia do Lajeado Grande em torno de 52 mil hectares, onde é que nós fizemos esse trabalho. E os municípios que abrangeu esse trabalho realmente com o PNMA. Quais as premissas que nós adotamos, né, durante o levantamento? Solos com declividade maior que aptidão, maior que 25%, considerou-se inapta para descarga de dejetos de suínos líquidos, independente de qualquer tipo de líquido. Por que isso? Porque olha, conseguir fazer um terraço de contenção em cima de uma área superior de 25% é complicado. Então, por isso, nós vamos para dejetos de suínos líquidos, seriam áreas inaptas para descarga de dejetos. Aqui eu mostro os pontos, né? Eu não vou mostrar todos, mas o que a gente fez? A gente fez todo o levantamento pedológico, né? Descrição de perfis e ainda foi descrito pontos extras para já ter certeza, né, de que tipos de solo foi feito, praticamente um levantamento detalhado das informações para poder estabelecer a aptidão desse solo. Então ficou picado realmente de pontos, e todos os pontos foram georreferenciados nessa área que é Lajeado Grande, que está em torno, né, de 48 mil hectares. Né? Quais foram os tipos de solos que nada mais é, isso não é novidade para vocês, né, da ocorrência praticamente dos tipos de solos, né, que tem lá, nós encontramos inclusive lá os solos eutróficos naquela região. Então, os solos, a gente ia olhar o mapa de solos, tem praticamente solo que seria o charru e alguns latossolos. Além disso, os xernossolos, né, que tem o encontro, que é o nosso solo denominado sírico, né, encontramos vários tipos, em várias posições da paisagem. Depois eu vou mostrar para vocês que às vezes um xernossolo, depende da posição dele na paisagem, ele caiu em uma aptidão restrita e o outro numa aptidão e até inapta. Eu mostro porque isso justamente é devido à posição de drenagem, né, e questão de localização próximo aos mananciais hídricos, né, que tem problema de lençol freático. Outra coisa que a gente vê é que muitos camisolos, né, tem na região que estão mapeados como solos litólicos ou solos regolíticos, né, neossolos litólicos, neossolos regolíticos, a gente encontra muitos camisolos que têm uma aptidão completamente diferente do que nos neossolos regolíticos. Além disso, o que a gente encontra? Temos neossolos regolíticos, variações de pedregosidade e de profundidade. E aí, em função dessas variações, eu também tenho que estabelecer ou limitar minhas aplicações energéticas. Qual é o risco? Talvez pelo processo de erosão, mas os neossolos regolíticos têm a profundidade maior, eles não são melhores condicionantes a receber os dejetos que têm melhores condições de absorção de nutrientes desses dejetos, enquanto que neossolos litólicos são considerados inaptos para a aplicação de dejetos, em função justamente da profundidade. Além disso, nós encontramos os nossos lençóis que não aparecem, né, dentro do levantamento de 1973 do mapa de solo. Então, e são áreas de lençol freático muito superficial, nós consideramos como área inapta. Aí eu mostro para vocês, né, o mapa eu não vou mostrar os dois mapas das bacias, mas são muito semelhantes, né, o trabalho pelo mapa que a gente procura como fica aplicado, delineado, né, em função das variações do tipo de solo, em função da pedregosidade, profundidade e questão de inclusões, né, e inclusões. Eu peço perdão para vocês, eu acho que dentro da matéria, quando a gente entra, né, a gente faz um treinamento de minuto e meio, né, que a gente aprende a elaborar transparência.
né? E muitas vezes a transparência tem que ser elaborada para que seja visível a todos, né? Então, muitas vezes eu peço desculpa para vocês, porque não tinha outra forma de apresentar a tabela, mas que se dificulta a visão, né? Mas com um pouquinho de esforço dá para vocês verem. O que se observa nessa tabela? É todas as unidades, né, de solos que foram mapeados nessa bacia. E de acordo com essa do Santo Cristo, eu achei que eu tinha tirado, né? Porque na Santo Cristo aparece as inclusões ou associações que a gente tem com as unidades de mapeamento. E cada uma delas recebeu a aptidão agrícola diferenciada. Vocês podem observar o que a gente levou em consideração dentro do quadro guia, né, que a gente estabeleceu para análise potencial do dejeto. O fator, um deles é a questão da profundidade, solos com profundidade, né, de maior de 100 centímetros e que tenha maior que 60% de argila no horizonte superficial, não no horizonte B, né? E considerando que esses solos têm uma declividade de 0 a 8%, seriam os solos aptidão, digamos, boa para descarga de dejeto. À medida que vai aumentando o meu grau de restrição, aumentando a declividade e diminuindo o meu teor de argila, né, aumenta meu grau de restrição. E além disso também, dentro da coluna, tem a questão da declividade. À medida que aumenta a declividade, aumenta também o grau de restrição. Onde é que estão localizados? Né? Por isso que eu digo, aqui estão todos os solos mapeados e a avaliação que a gente teve sobre a questão da aptidão da descarga. Da mesma forma, a bacia do Rio Santo Cristo. E aqui a gente considerou todas as unidades, o que seriam unidades aptas, de acordo com a classe de cada tipo de solo. Aí você pode perguntar o seguinte: mas eu tenho que ter, todas as bacias hidrográficas, eu sei, toda vez que tem a silvicultura, ter um mapeamento de solos, nesse limite fiscal? Muitas vezes eu acho que sim. Porque eu acho que isso nos traz algumas indicações, algumas referências e alertar os nossos avaliadores ou os nossos licenciadores uma atenção maior em cima disso. Bom, quais foram os resultados, né, que deu em cima disso? Né? Eu disse que todos os nossos, em função desse levantamento de solos que nós fizemos, mostramos a importância do mapeamento pedológico, do levantamento de solos da bacia do Rio Santo Cristo e do Lajeado Grande. Todos os licenciadores credenciados pela FEPAM foram treinados, assim como teve a participação, inclusive, das integradoras e de produtores que foi dado ênfase, e uma das ênfases, né, era a questão das características do solo de limitações contra o potencial de dejetos. Então, eu participei de vários treinamentos, foram feitos mais que 10 treinamentos em todo o estado, na região do Planalto, também na região de Taquari, onde foi treinado. Bom, isso também nos deu subsídios, né, para nós poder elaborar um quadro guia dentro do livro de solos do Rio Grande do Sul, que justamente para alertar, chamando a atenção às características dos solos, nós estabelecemos a aptidão dos solos para descarga de dejetos destruídos. Juntamente com a experiência do próprio gestor, juntamente mais a experiência que nós tivemos justamente no mapeamento de solos da bacia do Rio Santo Cristo, do Rio Grande, nós estabelecemos a aptidão agrícola, né, do solo para descarga de dejetos. Em função do tempo, eu não posso detalhar mais muito. Né? Mas aqui a gente tem a classe, o que é a classe boa, né? São solos profundos, maior que 35% de argila, são solos bem drenados, boa capacidade de absorção de nutrientes, né? Um escorrimento superficial, né? Facilmente controlável, depois do terminando. Quais são os solos que seriam considerados bons? Os nossos argissolos, que têm uma aptidão a mudança textural gradual, e os nossos latossolos. Aptidão regular, textura menos, né, que tenha menor que 35% em termos de textura, né, que já tem uma questão de equilibridade, como eu mostrei para vocês, né, a profundidade e combinação dessas condições, né, a gente não leva
não só duas ou três características, mas uma combinação dessas condições. Quais são os solos, né, que consideramos de uso regular? Né? Seria os nossos argissolos, né, ou nossos cambissolos únicos, né? Aí você pode dizer, pô, mas o solo argissolo, o solo da unidade São Pedro, ele se encaixa na mesma unidade de mapeamento? Talvez sim, porque nós analisamos vários fatores. Então a gente não pode usar somente o perfil do solo, tem que analisar outros fatores de liquididade, função, teor de matéria orgânica, tipo de argila que ele tem, deve ser levado em consideração para fins de descarte de resíduos. Aptidão restritiva, né, que é mais a maior das limitações, que é restrita, e as áreas, então esses são os solos que atribuem. Aptidão restrita, que é o nosso enxerga-solos. Você pode dizer, pô, mas o enxerga-solo, por exemplo, corre por uma posição da paisagem mais alta. Pode. Então é uma coisa, ele pode às vezes entrar numa aptidão restrita, ou mas ele pode ser regular. Depende da posição dele na paisagem, né, onde ele ocorre também no termo de relevo. Inato, então, seria aqueles solos, né, que realmente eu falei antes, profundidade menor que 50 centímetros, são solos mal drenados, né, que são nossos planos solos e o clay solos. Nessa região de Santo Cristo, nós consideramos inatos justamente porque os riscos de inundação, riscos, né, de questão de morrer no solo freático. E aqui então está uma tabela, né, da questão dos solos, né, da bacia de Santo Cristo. Bom, quais são os pareceres técnicos, né, os técnicos adotados pela FEPAM para licenciamento ambiental? Isso eu me deparei, né, isso com base no levantamento que nós fizemos da bacia de Santo Cristo. A FEPAM adotou, e também no levantamento de solo de 2001 pelo Nestor, a FEPAM estabeleceu, né, alguns critérios que deverão ser levados em consideração para os licenciamentos ambientais. Por isso que eu disse antes, para quem é esse dado? Então, a área de aplicação, né, algumas características, deverá ser selecionada observando a classificação de solo quanto à resistência de impactos ambientais. Então, isso é um dos critérios. Utilizar solo de boa drenagem interna não sujeito a inundações periódicas. Por isso que nós consideramos inatas áreas de inundações periódicas. Esse é um critério que a FEPAM leva em consideração para o licenciamento ambiental. Solos devem ter profundidade igual ou superior a 50, inferior a 50 metros, 50 centímetros. Excetuando-se com a aplicação nos resíduos de forma sólida. Isso foi uma coisa que a FEPAM, eles botaram para não levar em consideração, que nós consideramos que os solos com menos de 50 centímetros de profundidade são inatos para culturas anuais. Usar terraçamento, plantio direto, plantio de curvos de nível, cordões vegetados, vegetação permanente, cobertura morta e demais práticas de conservação dos solos, impedindo o escorrimento superficial. Aí pergunta, aonde é levado em consideração isso? Por que então o nosso agricultor tem que ser penalizado? Né? Ou por que ele tem que fazer, enquanto na agricultura, no plantio direto, nós não temos mais nenhum terraço, jogamos todos os fertilizantes na superfície? Então, isso é uma das coisas que eu tenho questionado o pessoal da FEPAM, essa consideração. Que acho que tem que refletir, eu acho que nós não temos dados suficientes de pesquisa que convence os agricultores a botar os terraços na volta do plantio direto. Um outro dado que está lá dentro da própria site da FEPAM, aplicar resíduos líquidos somente em áreas com liquididade menor que 30 graus. Mas eu acho que existe uma confusão, eu acho que eles confundiram graus com percentagem, porque 45 graus é 100% de liquididade. Então isso é um erro, acho que é FEPAM. Mas eles levaram, que nós consideramos até 45% de liquididade apta para fruticultura e descarte de resíduos sólidos. Aí eu tenho que resolver o processo de compostagem, né, da silvicultura, que é outro processo de descarte de objetos feridos. Então, por isso que eu digo, pelo menos nós conseguimos mobilizar a FEPAM ou os órgãos ambientais, os especializadores ambientais, para que seja levado em consideração as características biológicas que são importantes para o licenciamento ambiental. Então, por isso que eu volto mais uma vez à questão, né, que eu acho que o oportuno discutir, eu sempre digo, esses assuntos têm que ser discutidos em pesquisas,
questão, e isso é uma oportunidade, eu acho que eles foram muito felizes, né, escolher o tema para quem é a pesquisa e para o que. Eu acho que tem muita coisa a pesquisar, nós temos que ter a experiência dos agricultores, que deverá ser levada em consideração, principalmente na questão da aptidão agrícola, também não só para descarte de dejetos suínos, mas na aptidão agrícola de uma maneira geral. E assim eu agradeço a atenção e me coloco à sua disposição ao questionamento. Muito obrigado. Os palestrantes agora, o Milton, o Dr. Streck, para compor aqui